A semana ela foi bastante agitada no mercado financeiro e várias notícias impactaram as negociações na Bolsa de Valores. Esse é o Fique de Olho e hoje a gente vai falar sobre os principais assuntos que foram destaques ao longo dessa última semana. Só para a gente colocar um breve contexto, vamos falar sobre negociações entre Estados Unidos e Irã, vamos falar sobre a queda absurda do Bitcoin, o ouro que teve uma grande forte oscilação. Vamos falar também sobre a novela do Banco Master, o Lula. O Lula ele falou que vai para a guerra nessas eleições do ano de 2026. E vamos falar também sobre os balanços corporativos. Itaú apresentando lucros recordes e também quais são as próximas empresas que vão divulgar os seus números na próxima semana. Eu sou o Danilo Zanini e seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal Fique de Olho. Aqui a gente vai falar sobre os principais destaques que aconteceram no mercado financeiro na primeira semana de fevereiro de 2026. Primeiro ponto, vamos começar a falar sobre Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores fechou a última semana com uma movimentação de alta, uma leve movimentação de 0,87%. O nosso mercado chegou a tocar ali nos patamares de 183 mil pontos, porém é um cenário um pouquinho diferente do que nós estávamos vendo nas semanas anteriores. A bolsa vinha recorde atrás de recorde, bolsas renovando máximas. Agora nós estamos há 2 semanas onde essa cautela começou a prevalecer no nosso mercado financeiro. E Danilo, o que tem acontecido? Quais foram os principais destaques? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos relevantes ao longo da semana. Primeiro ponto, só para reforçar, não na semana passada, na semana anterior, nós tivemos uma queda drástica na cotação do ouro. Lembrando que o ouro ele tem servido ali como uma reserva de valor. E o ouro teve uma forte queda de mais de 10% numa sexta-feira. O preço da prata caiu 40%, porém, na semana passada teve uma leve movimentação de recuperação. O ouro subiu 4,95%, porém as preocupações ainda rondam os investidores. Então essa preocupação de uma queda generalizada, preocupações com empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, investimentos massivos em empresas de inteligência artificial tem trazido um pouco de cautela. E aí a semana passada os investidores buscaram ali por um processo levemente de recuperação, colocando o seu dinheiro dentro do metal precioso. Só para reforçar, um dos principais destaques ali é o Banco Central da China, que ele continua comprando drasticamente o ouro, tá? Agora, essa semana, um assunto que tem trazido preocupações que impactam os mercados financeiros, impacta o petróleo, que nada mais é a conversa entre Estados Unidos e Irã. Na última sexta-feira, hoje é domingo, só para reforçar, hoje é domingo, dia 8 de fevereiro, 8/2, tá? A gente teve uma negociação entre Estados Unidos e Irã, para eles poderem chegar em algum acordo sobre a utilização nuclear. Danilo, o que está rolando? Só para eu ficar na mesma página que você. Primeiro, vamos começar a entender toda a preocupação. Isso aqui é um mapa, tá? Aqui você começa a entender onde está o Irã nessa brincadeira, e aqui embaixo estão os países que são grandes produtores de petróleo. Tem a Arábia Saudita, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, Omã. O que está acontecendo, tá? Só para a gente ficar na mesma página. Primeiro ponto, em 2016 foi feito um acordo ali, um pouquinho antes foi feito um acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Por quê? Porque o Irã ele estava usando ali, ele estava fazendo um programa nuclear para poder mexer com urânio, para poder mexer com alguns metais, mexer com alguns elementos para poder trabalhar com medicina, tá? Porém, eles estavam extremamente acelerados e qual que foi a preocupação dos Estados Unidos? Se o Irã ele produzir uma bomba nuclear, ele vai ficar altamente poderoso e ele vai poder dominar essa região aqui que chama Golfo Pérsico. Olha só dentro do mapa. O Golfo Pérsico, aqui é onde que passa o principal, as principais petróleos do mundo, tá? Então aqui a gente tem grandes produtoras de petróleo e o Irã ele iria poder controlar todo esse contexto.
Então, qual que é a grande preocupação? Os Estados Unidos começou a colocar políticas extremamente agressivas com o mundo e depois de 2016, quando Trump foi eleito, ele chegou lá e falou assim, ó, a gente tem um acordo aqui com o Irã, que esse acordo aqui ele é fraco, não vamos seguir com esse acordo e fim de papo. E aí nisso gerou preocupação, e aí o Irã começou a acelerar o seu trabalho com urânio, e isso trouxe várias preocupações que ele estaria construindo uma bomba nuclear. E aí nisso, os Estados Unidos começou a mandar navios, começou a mandar armamento militar lá pro canto. E aí o que aconteceu? O Irã falou assim, os Estados Unidos, é o seguinte, você quer vir? Pode vir que eu tô pronto pra guerra. Não vem aqui querer mandar no meu espaço, não. Se quiser, vamos sentar, vamos conversar e vamos tentar ter algum tipo de acordo. Então, as preocupações agora é que o Irã esteja desenvolvendo uma bomba nuclear. E essa bomba nuclear pode ter uma dimensão estratosférica no mundo como um todo. Tá? Então essa é a grande preocupação. E nisso pode fazer com que interfira na cotação do preço do barril do petróleo, porque o petróleo passa por aquela região. Então o mundo se preocupa com problemas geopolíticos. Lembrando que a gente teve Estados Unidos e Groenlândia, Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos e União Europeia, Estados Unidos e Canadá. Agora mais uma figurinha entra para o contexto que é os Estados Unidos com o Irã. Beleza? Ótimo, Danilo. Vamos agora dar o próximo passo. E o assunto da vez que tem trabalhado dentro dos mercados é a queda absurda do Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin ele tem sido ali bastante acessível para as pessoas físicas e nos últimos anos vários investidores institucionais, vários bancos foram criando ETFs e entrou um fluxo grandioso de dinheiro no Bitcoin. Pois bem, aí estava tudo ótimo, porque o Bitcoin ele estava sendo avaliado como uma reserva de valor muito parecido com o ouro, tá? E todo mundo falou que o Bitcoin ia aí subir. Pois bem, e aí o que acabou acontecendo? O Bitcoin ele teve uma queda. Ele começou a cair ali em outubro de 2025, ele começou a cair principalmente no momento em que os Estados Unidos estavam enaltecendo o Bitcoin. Pois bem, o Bitcoin caiu e a semana passada foi uma preocupação generalizada, que isso não só refletiu no mundo do Bitcoin, mas no apetite dos investidores como um todo. Os investidores que alocam em renda fixa, que alocam em renda variável, fez eles reverem as suas alocações, o asset allocation, que são dos investimentos espalhados por diversas classes de ativos. Por quê? Porque o Bitcoin teve uma forte movimentação de queda. Só para você ter uma sensibilidade, olha só, o Bitcoin aqui, ele teve uma queda absurda. Deixa eu só confirmar aqui com você, ó. Ele teve uma queda absurda. O Bitcoin, ele chegou, deixa eu confirmar um dado aqui com você. Deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você, fica mais fácil. O Bitcoin na semana passada, ele teve uma queda de 16,88%. Isso é uma queda extremamente absurda, onde que ele chegou a ter uma desvalorização, que foi o teu topo histórico aqui em cima, tá? Ele chegou a ter uma desvalorização extremamente grandiosa, mais de 50%. E o que os investidores começaram a pensar? Opa, será que a queda do Bitcoin para por aí? Será que não para por aí? Então isso trouxe uma certa preocupação. Era um ativo que estava servindo como uma reserva de valor e agora ele caiu. E aí grandes preocupações, tesourarias de bancos, fundos institucionais têm grandes posições. Se o Bitcoin começar a ficar abaixo dos 60 mil dólares, isso pode ter uma demandada muito grande de investidores liquidando as suas posições. E até eu não sei se você teve a oportunidade de assistir um filme chamado A Grande Aposta ou The Big Short, que mostra ali os bastidores da crise do subprime lá em 2008, daquela queda do mercado imobiliário dos Estados Unidos que quebrou bancos como o Lehman Brothers, entre outros grandes prejuízos econômicos mundiais que trouxeram. Teve um destaque lá, que era o Michael Burry, que era um gestor de hedge fund, que é um gestor de um fundo, abre aspas, aqui no Brasil, multimercado, né? Um gestor de hedge, e ele já havia previsto isso. E aí ele foi lá e comentou e ele emitiu um comentário agora do Bitcoin falando o seguinte, olha, o Bitcoin ele pode ter uma queda escalonada, uma queda generalizada,
caso ele comece a ficar abaixo dos seus 65, 60 mil dólares. Por quê? Porque vai fazer com que várias instituições, várias tesourarias de bancos que possuem aquele ativo como reserva de valor possa vender e a porta pode ficar pequena para muita gente querer sair. Então essa é uma preocupação que tem rondado o mercado internacional. Estados Unidos e Irã, tivemos o Bitcoin, tivemos o ouro, agora vamos dar um giro aqui para o Brasil. A gente teve ontem, sábado, dia 7 de fevereiro, uma comemoração ali, se eu não me engano, de 40 anos do PT. Foi um aniversário do PT, não me recordo a data, tá? Quantos anos de história. E o Lula, ele foi lá e fez um pronunciamento. A gente está no ano de eleições 2026, outubro, preparem-se, senhores. A Bolsa de Valores daqui até lá vai ter o sobe e desce. A grande pergunta é, quem será o presidente do Brasil no ano de 2026? E isso fez com que o Lula colocasse um pronunciamento neste final de semana. Ele falou o seguinte: a gente vai para a guerra. Eu não quero que vocês lembrem do Lulinha, paz e amor. Então o Lula ele começou a mencionar que vai ter uma guerra política. Ele começou a mencionar que ele vai para as cabeças e ele não vai ser mais aquele cara paz e amor que foi nas eleições passadas. Então isso pode trazer volatilidade para o nosso mercado e a gente pode ter um grande sobe e desce na Bolsa de Valores. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o Lula vai ser reeleito ou não vai ser reeleito no ano de 2026? Coloca aqui embaixo, aqui, ó, nos comentários desse vídeo, só para eu ter uma ideia de quem que está assistindo o nosso programa semanal. Então, isso pode mexer nos tabuleiros das eleições presidenciais do ano de 2026. Beleza? Bom, vamos lá. Mais uma novela relacionada ao Banco Master. Um dos maiores esquemas de fraude aqui do Brasil. A gente teve agora a Polícia Federal abrindo aqui 7 inquéritos relacionados ao Banco Master. E uma grande preocupação agora é da Amapá Previdência, que é a Amprev. O que acontece? A Previdência lá do Amapá, eles colocaram 400 milhões. 400 milhões de reais em investimento no Banco Master. Lembrando que a gente já teve investimentos de várias outras prefeituras, inclusive lá do Rio de Janeiro. Agora a gente vê que o Amapá colocou 400 milhões de reais, onde que tem futuro, a aposentadoria, onde que você tem a previdência de várias pessoas ali nas mãos de uns maiores esquemas de corrupção. Então, na minha visão, eu falo que esse daqui é apenas a pontinha do iceberg, onde tem políticos envolvidos, empresários envolvidos, um banqueiro que foi envolvido articulando todo esse esquema. E agora a gente tem preocupações. O que vai acontecer? Eu já estava lendo reportagens ao longo dessa semana mencionando que isso pode ser uma Lava Jato 2. Então vamos aguardar os esquemas, aguardar cenas dos próximos capítulos desse grande esquema que impactou. E claro, apesar de ser um contexto extremamente negativo, extremamente conturbado, para você ver como a política, a corrupção, ela está envolvida no Brasil, que esse contexto possa trazer ali, vamos se dizer assim, uma mudança. Eu ia falar uma outra palavra um pouco mais agressiva, mas alguma mudança, alguma lei mais rigorosa para que esses casos, eu não vou ser hipócrita de falar que pare, não é isso, mas que diminua ao máximo para não ver essas pessoas sambando na cara. Isso me deixa indignado de entender que 400 milhões de reais de aposentadoria do Amapá foi colocado em cima de um banco extremamente corrupto. E querendo isso não vai se recuperar. Quantas pessoas ali estavam esperando por isso? A gente não tem só o Amapá, tem Rio de Janeiro e outras diversas prefeituras. Beleza? Parou, virou, vamos para o próximo assunto. Essa semana nós tivemos ali o início da temporada de balanços. As empresas começaram a apresentar o seu lucro. Então a gente começou aqui, só para ter uma ideia, o Bradesco apresentando o lucro líquido do último trimestre do ano de 2025, o quarto tri, de 6 bilhões 516 milhões de reais.
uma alta de 5% em comparação ao ano de 2024. Só para recordar, o Bradesco ele foi um dos principais bancos que ficou para trás de toda a movimentação de alta que nós tivemos final de 24, 25 em comparação ao Itaú, entre outros bancos, tá? Porém, o Bradesco ele tem atuado para uma grande mudança, tem colocado novas pessoas em tecnologia, tem começado a rever seus sistemas, tem começado a pensar em melhorias de margem e começou a refletir. Porém, apesar do lucro, até teve o Marcelo Noronha, que é o responsável pela companhia, ele colocou que o mercado cobra mais que os chefes, né? Esse é o presidente do Bradesco. Por quê? Porque no dia que o Bradesco apresentou o seu balanço, as ações tiveram uma queda de 5%. Foi na quinta-feira. E ao longo da semana, as ações do Bradesco elas desvalorizaram na Bolsa de Valores 3,52%. No momento em que o banco apresenta um resultado extremamente positivo, as ações caem 3,52%. Agora vamos olhar uma segunda ótica, tá? A gente teve, além do Bradesco, o Itaú apresentando o seu balanço. Foi o maior lucro registrado de um banco aqui no Brasil. O Itaú só no quarto trimestre ele teve um lucro líquido de 12 bilhões e 300 milhões de reais, quase o dobro do Bradesco. E só para você ter uma ideia, em 2025, o lucro do Banco do Brasil, do Banco Itaú foi de 46 bilhões 830 milhões de reais, uma alta de 13% em comparação ao ano de 2024. E na semana, o Itaú subiu 2,10%. Olha só, rapidamente aqui. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito que os investidores possuam investimento no mercado de ações. E eu falo desde 2014, claro que existem grandes oportunidades na Bolsa de Valores, grandes ações para você poder investir. Mas o Itaú, ela é uma queridinha do mercado, alta gestão, distribui dividendos, tem um crescimento sólido, um crescimento constante, apresentou aqui o maior recorde de lucro registrado pelo banco no Brasil. E aí eu falo para você, você tem ações do Banco do Brasil em carteira? Sim ou não? Eu falo isso por quê? Porque eu sou um analista de investimento e eu posso recomendar ações dessa empresa para outros investidores. Então eu sempre recomendo, Nilo, estou começando os meus investimentos ou eu tenho uma carteira de ações. Se você não tem Itaú na sua carteira, chegou o momento de você dar uma reavaliada. E claro, não é simplesmente só comprar uma ação ali e esperar. Criar um planejamento, um cronograma para você poder comprar ações por um período de tempo. Eu vou comprar um pouco todos os meses, vou comprar 3 vezes ao ano. Enfim, Banco do Brasil, ele não tem, Banco Itaú, ele não tem decepcionado, tá bom? Agora vamos rapidamente um breve comentário. A gente está no momento em que a taxa de juros no Brasil, a taxa Selic está em 15%. Porém, em março, a perspectiva é que o Banco Central reduz essa taxa de juros. E várias empresas podem ser beneficiadas. Empresas de varejo, empresas de construção civil, empresas de concessão e infraestrutura. Agora, olha só, pegando um breve gancho sobre essa queda da taxa de juros em breve. O JP Morgan, um dos principais bancos de investimentos do mundo, ele iniciou a cobertura da CIA e da Riachuelo, indicando compra das ações, esperando uma movimentação positiva. Então a gente tem ali várias empresas já olhando para um possível cenário de crescimento nos próximos meses. Quer saber mais sobre quais ações ou quer saber mais como investir em ações? Fica ligado aqui no nosso canal que a gente vai colocar conteúdo regularmente. Começamos a volta aqui no meu canal do YouTube colocando um vídeo todo domingo. Esse é o nosso terceiro vídeo consecutivo e a partir de agora a gente entra em mais vídeos semanais. Além do vídeo de domingo, a gente vai ter pelo menos 3 vídeos semanais. Então convido você a clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, para quando eu colocar um novo vídeo, não só de notícia, mas te orientando, te dando estratégias, te dando dicas para você poder aumentar o seu patrimônio, para você poder investir, saber selecionar, clique aqui e se inscreva, porque o maior beneficiário de toda essa criação de conteúdo vai ser você. E agora, o nosso último bloco aqui no nosso canal do YouTube. Vamos falar sobre as empresas que vão divulgar os seus balanços patrimoniais agora nessa semana que entra.
semana do dia 9, 10, 11, 12, 13. Entre 9 e 13 de fevereiro, algumas empresas vão divulgar os seus números. Quais são elas? Amanhã, dia 9, teremos o balanço do BTG Pactual e da BB Seguridade. Na terça-feira, dia 10 de fevereiro, teremos o Banco Inter, Suzano e TIM. Na quarta-feira, dia 11, teremos Klabin e Banco do Brasil. Atenção às ações do Banco do Brasil, lembrando que em 2025 as ações foram amassadas pelo mercado. Por que, Danilo? Porque ela teve um grande problema do crédito para o setor rural, o banco apresentou um lucro menor, agora o mercado inteiro vai monitorar como que foi o fechamento do ano de 2025 do Banco do Brasil. Quarta-feira, balanço. Quinta-feira, atenção, Ambev, Vale e CSMG, Copasa. O mercado de olho inteiro na Vale, que a Vale não para de subir, ela saiu da região de R$50, estilingou até os 80 e agora ela vai apresentar o seu balanço. E na sexta-feira, para encerrar a temporada de balanço, teremos a Uzi Minas. Claro que temos mais empresas que vão divulgar os seus números, mas essas aqui são as principais empresas mais negociadas dentro do mercado financeiro. Eu queria agradecer a sua companhia e olha só, rapidamente, parênteses aqui, estamos no finalzinho do vídeo, então quem chegou aqui é que está realmente engajado com o conteúdo. Eu tenho um pouquinho mais de 350 mil inscritos aqui no canal do YouTube e eu criei muitos anos vídeos no nosso canal. Porém, nos últimos 2 anos, mais ou menos 3 anos, eu não criei mais conteúdo. Eu precisei dar energia para outros negócios que cresceram bem, porém eu voltei. Voltei na minha criação de conteúdo e eu criei um compromisso comigo mesmo de colocar o meu conhecimento, tudo que eu estudo no mercado, aqui nesses vídeos para você poder acompanhar. E aí agora eu quero concluir regularmente, consistentemente. Faço prova de Ironman, adoro ler, então eu falei assim, cara, se eu já sou constante em provas de longas distâncias, que eu faço provas de Ironman, por que não ser consistente aqui no YouTube? Então agora eu tô com um compromisso de criar conteúdo. E a gente está no nosso 3º programa regularmente, sem falhar, do nosso Fique de Olho. E nessa semana que entra, nós teremos mais conteúdos, pelo menos 3 vídeos semanais com outros temas, com outras abordagens, mas principalmente focado em bolsa de valores, focado em investimento aqui no mercado de ações. Eu queria saber se você está comigo já desde o primeiro. Esse é o nosso 3º. 1, 2, 3. Se você já assistiu aqui o nosso Fique de Olho pela 3ª vez, também convido você a colocar aqui um comentário. Escreva assim: Danilo, estou contigo. Ou Danilo, tô com você. Ou escreve assim, ó, tô com você. Só para eu saber que você já assistiu os 3 conteúdos até aqui. E agora, a partir de agora, a gente vai colocar mais e mais conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. Eu agradeço muito a sua atenção. Te desejo uma semana abençoada, iluminada e nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais.